Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Elisa. Ótimo dia para você, ótima terça para quem está acompanhando o live. Pois é, a presença de Cláudio Castro era aguardada até ontem, né, quando ele informou à CPI que não viria por questões de saúde. Apresentou uma nota, uma declaração dizendo que está sofrendo de uma crise de lombalgia aguda, ou seja, uma dor nas costas, né, na coluna, e por isso não poderia comparecer. A oitiva de Cláudio Castro seria o primeiro item da pauta da CPI hoje. Ele seria ouvido agora pela manhã e o plano já era realmente ler o relatório e fazer a votação no período da tarde. Por isso, o relator, o senador Alessandro Vieira, conversou com a gente aqui agora há pouco e disse que, por um pedido do presidente do colegiado, o senador Fabiano Contarato, a sessão foi adiada para o período da tarde para que os integrantes da CPI possam ler o relatório final, que foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Ele divulgou esse relatório ainda durante a madrugada, Elisa. Recebi da assessoria dele um pouco antes das 2 da manhã, mas para os integrantes da CPI, oficialmente a primeira versão chegou um pouco antes das 6 da manhã e depois teve uma atualização por volta das 9h30. Então eles disseram que precisavam de tempo hábil e o presidente acatou esse pedido. Então eles vão ler esse relatório, que tem um pouco mais de 200 páginas, para quando a leitura oficial seja feita na sala da comissão, eles já estejam a par do que trata esse texto. E é como você disse, Elisa, os principais pontos desse relatório são os pedidos, os encaminhamentos para que sejam investigados e indiciados 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República. Nós perguntamos aqui para o relator, Elisa, o senador Alessandro Vieira, o porquê disso, né? Uma CPI que foi criada para investigar organizações criminosas, milícias, facções, grupos criminosos do país. No final dos trabalhos, depois de 4 meses, apresenta indiciamentos apenas de altas autoridades da República, e aí o senador justificou essa escolha. Isso consta também do relatório. Ele disse que, como a CPI tinha muitas limitações de tempo, de orçamento, de decisões que foram impostas pela Justiça, limitando os trabalhos da CPI, que a CPI não poderia se desdobrar sobre a apuração de crimes comuns, crimes previstos no Código Penal. Por isso, ele se debruçou sobre os crimes de responsabilidade, que são aqueles crimes cometidos por agentes públicos, e que aí, no caso, a principal punição é a perda do cargo, né? No caso de ministros do Supremo, seria o impeachment. Tanto que, por isso, ele faz um encaminhamento no relatório, Elisa, para que o Senado Federal, que é a casa definida pela Constituição para investigar ministros do Supremo, para que o Senado avalie as condutas dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Dias Toffoli, esqueci, né, o principal, ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República. Os 3 ministros do Supremo teriam atuado de forma que ele considera como suspeição, por terem julgado casos em que poderiam ter alguma ligação. No caso do ministro Gilmar Mendes e do Procurador-Geral, ele acusa esses ministros, essas pessoas, de primeiro interferir nos trabalhos da CPI e depois de se omitirem, não investigarem as denúncias que teriam chegado sobre essas altas autoridades da República, Elisa. Então a gente está agora na expectativa para a leitura desse relatório, está marcada para as 2 da tarde, para ver se ele vai ser aprovado pelos outros integrantes da comissão.